Salve, salve, galerinha! Prazer estar com vocês aqui, professor Carlos, na área para revisar aí para nossas provas dos institutos federais, tá? Hoje eu vou falar de um assunto bastante cobrado em todos os institutos, que é o volume do cubo, tá certinho? Algumas particularidades, vamos fazer alguns exercícios, então vem comigo, presta atenção, olha, cuidado nesse assunto, ó. Volume, área e diagonal do cubo, tá? Tu tem um cubo aqui, vou ter um cubo qualquer, certo? Onde tem algumas particularidades que é muito importante você saber, além do volume da área diagonal. Olha só, esse pontinho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontinhos aqui, eu chamo-se vértice. Vértice do cubo. Então eu tenho 8 vértices, certinho? O cubo, se tu olhar essa parte da frente, eu chamo de face. O cubo tem quantas faces, galera? Isso mesmo, alguém gritou aí. Tem 6 faces laterais, certo? Além das faces, ela tem as arestas. Quantas arestas? Vou contar com vocês, ó. Uma aresta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas. Se cair numa questão teórica, tu já sabe que o cubo tem 8 vértices, tem 6 faces e tem 12 arestas, tá? Mas além disso, eu calculo o volume. O que vem ser o volume? O volume é a aresta elevado a 3, certo? Volume aresta elevado a 3. Vamos dizer que esse cubo aqui, por exemplo, a aresta dele vale 4, tá? 4 centímetros. Como é que eu calculo o volume dele, tá? Eu estou dizendo que aqui, ó, é 4, 4, 4, 4, 4, 4. Tudo é 4, cara, certo? Então, como é que eu calculo o volume? Volume vai ser 4 a terceira. Tu lembra lá de potenciação. O 4 vai ser a base e o 3 o expoente. O expoente 3 está mandando a base ser multiplicada por ela mesma 3 vezes. Então, é 4 vezes 4 vezes 4. Aqui dá 16. E 16 vezes 4, 64. Olha só a unidade, centímetro. Centímetro ao cubo. Lembra que sempre volume vai ser ao cubo. Bem tranquilaço. Professor, e se a aresta fosse 5? A aresta mudou agora, tá? Então, meu volume seria 5 a terceira. 5 vezes 5 vezes 5. Aqui dá 25. E 25 vezes 5 dá 125 agora centímetros cubo. E assim sucessivamente. É bem tranquilaço. Além disso, pessoal, eu poderia estar calculando a diagonal. Olha só aqui, ó. A diagonal não. Vamos primeiro calcular a área, tá? A área é a parte da frente, ó. Vou pintar uma área aqui, ó. Essa área. Quero calcular essa área aqui. O cubo, ele tem 6 áreas, tá? E essas áreas são quadradas, certinho? Então, se eu quiser calcular uma área, a área do cubo vai ser lado ao quadrado. Vamos dizer que seja 4 a aresta. Então, minha área vai ser 4 ao quadrado, que é a mesma coisa que 4 vezes 4. Então, minha área seria 16 centímetros ao quadrado. Bem tranquilaço. Só que a questão, ele poderia pedir a área total. A área total é, professor, se lembra que o cubo ele tem 6 faces. Então, a área total era 6 vezes a área ao quadrado, tá? Então, minha área total ia ser 6 vezes... Uma área é 16, né, ó? Minha área total era 6 vezes esse aqui, ó. 6 vezes 6, 36. Vai 3.
Uma vez 6, 6 com 3, 9. Então, minha área total seria 96 centímetros ao quadrado. Professor, não entendi. Vamos lá. Vamos dizer que eu tenho um cubo que minha aresta seja 2. Eu quero calcular a área total dele. A área total, cara. Então, eu sei que minha área total corresponde a 6 vezes a área da base. E a base dela não é quadrado? É um quadrado. Então, minha área total seria 6 vezes 2 ao quadrado. Então, seria 6 vezes 24. Minha área total seria 6 vezes 4, quer dizer, 24 centímetros ao quadrado. Significa dizer que cada área era, a área dela aqui, ó, cada área era de 4 centímetros ao quadrado. Como eu tenho 6 vezes 4, 24. Bem tranquilaço. Outra coisa que ele poderia te pedir é a diagonal do cubo, cara. Não confunde diagonal do cubo com a diagonal do quadrado. Olha só, a diagonal aqui, ó. Isso aqui, ó. Diagonal do cubo. Certo? A diagonal do cubo é lado raiz de 3. Certo? Só isso, professor. Só isso, cara. Tu pode fazer através do teorema de Pitágoras, tá? Mas tu pode gravar essas fórmulas aqui. Fica muito mais tranquilo. Tá? Através dos outros exercícios, eu vou fazer contigo como é que a gente calcula aplicando o Pitágoras. Então, olha só. Vamos dizer que eu tenho um cubo cuja aresta vale 6, tá? E ele quer só a diagonal. Então, a diagonal vai ser 6 raiz de 3 centímetros. Só isso, professor? Só isso, cara. Mas, professor, vamos dizer que minha aresta seja 10. Tranquilo. Minha diagonal vai ser 10 raiz de 3. Certo? Por quê? Porque a diagonal é o lado raiz de 3, o aresta raiz de 3. Bem tranquilo. Vamos dizer que a minha diagonal, que a minha aresta agora, seja 3. 3? Ah, tranquilo. Então, a diagonal vai ser 3 raiz de 3. E se minha aresta, professor, for raiz de 3? Ah, tranquilo. Então, a diagonal vai ser raiz de 3 vezes raiz de 3. Certo? Porque agora o lado dele é raiz de 3. Aí é só multiplicar da raiz de 9. E a minha diagonal é 3. Certinho? Então, Bisônio, nesse primeiro momento, tu tem de saber essa teoria, tá? O volume, a área e a diagonal. Volume é o que, vamos dizer que o cubo seja um aquário. Quanto de água cabe dentro desse aquário? Certinho? Agora eu tenho de saber a área, tá? Vamos dizer que tu vai comprar Tu quer embalar um presente. E esse presente é no formato de um cubo. Quanto de papel você vai precisar? Isso aí tu vai calcular a área total, certo? E aqui, quando tu quer saber a diagonal. Essa parte é bem tranquila, eu botei alguns exemplos simples, só para tu ver a teoria. Agora eu vou fazer algumas questões. Segura que eu já volto. Voltamos, futuro federal. Alega demais. Vamos lá. A primeira parte, nós falamos da teoria, né? Do volume, algumas particularidades. Volume, área, diagonal, número de faces, número de aresta, né? E número de vértices. Fizemos algumas aplicações mais bem simples, tá? E o Bisônio me falou, professor, mas é assim que é cobrado? Não, Bisônio. Vamos verificar agora como é que é cobrado, certinho? Então vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vamos lá. Temos assim, ó. A área da base de um cubo é 12 centímetros. Então, o volume desse cubo em centímetro cúbico é bem tranquilaço. Olha só aqui, ó. Ele diz que a área da base, lembra que a área da base de um quadrado é lado ao quadrado, certo? A área ele diz que é 12.
eu tenho de encontrar primeiro, Bisônio, o que? O lado para poder calcular o volume, né, do cubo. Então vamos lá. Então vai ficar aqui. L é igual a raiz de 12. Pronto, então quer dizer que o lado é raiz de 12, bem tranquilaço. Professor, posso reduzir isso? Sim, lembra da fatoração, ó, 12. Dividido por 2, 6. Por 2, 3. Por 3, 1. Então quer dizer que meu lado é 2 raiz de 3 centímetros. Bem tranquilaço. Já encontrei o lado, professor. Como é que o senhor fez isso, professor? Assim, ó, cara, ó. Ó. Quantos 2 tem? 2. Quantos 3? Só 1. O índice é igual da raiz, tu tora. Ele sai, é igual não. Ficou preso. Aqui. Tranquilaço. Agora qual é o volume? Volume é a aresta a terceira. Meu volume vai ser 2 raiz de 3 elevado a 3. Lembra de potência. Aqui é a base e o expoente. O expoente 3 está mandando a base ser multiplicado por ele quantas vezes? 3 vezes. Então vai ficar 2 raiz de 3 vezes 2 raiz de 3 vezes 2 raiz de 3. Então meu volume vai ser, ó, multiplicando aqui, ó, 4, 8. 8. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Vezes raiz de 3. Eu poderia multiplicar todo mundo de uma vez só, mas eu fiz por parte, certo? Aqui é 8, a raiz de 9 é 3, e aqui raiz de 3. Meu volume vai ser 3 vezes 8, 24, raiz de 3 centímetros cúbico. Daqui não dá de fazer mais nada. Bem tranquilaço. O que eu fiz? Primeiro, eu calculei, ele me falou que eu tinha a área, tá? A área 12, para mim poder encontrar o lado. Depois que eu colocasse o lado, lembra que o lado é a mesma aresta. E aí coloca na fórmula do volume. Bem tranquilaço. Vamos para a segunda questão. Diz assim, ó. Um cubo possui aresta igual, ó, já deu aresta, de 20 centímetros. Sendo assim, sua capacidade, meu brother, é a mesma coisa aqui, volume. Só que ele quer em litros, certinho? Então, tranquilo. Volume é a aresta terceira. Só que ele te deu a unidade aqui centímetro e eu quero em litro. Então, lembra que 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Então, vamos transformar, ó, metro, decímetro, centímetro. Minha unidade está aqui em centímetro. Para milímetro, eu divido por 10. Então, se eu vou dividir esse cara por 10, vai dar 2. Pronto, cara. Então, meu volume vai ser 2 a terceira. Meu volume vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Dá 4, 8. 8 litros. Bem tranquilaço, galera. Então aí, 2 exercícios, mais ou menos como é cobrado nos institutos federais, tá? E é isso, galera. Faz rever a aula, pausa quando for necessário, copia tudo e vamos ser federal. Um abraço, tá? Eu vou deixar aí, ó, no card, uma playlist completa para os institutos federais, tá? E vou deixar também aqui um grupo de estudo aí, tá certinho? Valeu, federal! Até a sua aprovação. Vem comigo. Não esquece, cara. Deixa o like e compartilha. E deixa teu comentário aí. Diz de onde é que tu é, federal. Valeu!